Olá, retornando ao nosso estudo. Estávamos falando sobre educação religiosa e voltamos a falar sobre o mesmo assunto e reiteramos nosso agradecimento. Obrigado por ter participado, por estar participando e obrigado por aqueles que você vai convidar para participar. Estou crendo que você está divulgando e que vai divulgar essa atividade para que todos possamos crescer neste conhecimento e que esse tema seja bem desenvolvido. Espero desenvolvê-lo com maestria e espero que você receba com alegria e juntos possamos trabalhar muito bem a educação religiosa para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa sociedade. Bendito seja Deus que nos tem unido através deste canal e agradecemos àqueles que produzem, que criam a arte e que fazem esse trabalho ser especial nestes tempos de ensino da verdade através desse canal de YouTube. Nosso obrigado a todos os colaboradores, nosso obrigado a todos que investem tempo para alcançar este conhecimento. Estamos retornando, reiniciando os estudos e queremos dizer que a família é uma pequena igreja. Toda família é uma pequena igreja. Estas famílias, elas prestam serviço a Deus e como pequenas igrejas são um tipo de paraíso de Deus na terra. Sua família é um paraíso porque a presença de Deus é real. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, a educação religiosa, ela tem como proposta a busca por uma vida plena e justa. Educação religiosa, a busca por uma vida plena e justa. É uma meta que devemos alcançar. E em nossa casa, como educadores, devemos veicular o saber, planejando essas ações de sabedoria, educando, planejando a seleção de conteúdos. Você seleciona os conteúdos para a educação da sua casa? Você consegue separar tempo para ter uma educação de qualidade? Qual o livro, quantos livros, qual a sua dedicação? Queremos alertar de que a Bíblia, ela não pode ser descaracterizada de nossa família. A Bíblia tem que ser o nosso livro de regra, fé única. As verdades absolutas de Deus precisam fazer parte da sua família, da nossa família, de toda a família. É preciso que você, papai, mamãe, educadores de forma geral, desenvolvam uma proposta onde a construção de um projeto de vida que se fundamente no exercício da cidadania, da justiça, dos direitos humanos, da defesa da dignidade do ser humano, como auxiliar, forme e capacite pessoas alegres, pessoas com esperanças e pessoas que desenvolvem forma de vida tão especial que outros desejam, gostariam de estar presente. É plano de Deus que a comunidade seja uma comunidade capacitada e capacitadora. Meus queridos, convidamos você nesta segunda aula falando sobre educação religiosa, que nós temos que ser uma comunidade capacitada pelo conhecimento da palavra e capacitadora pelo ensino desta mesma palavra.
não conseguiremos cumprir a missão que nos foi outorgada por meio de Jesus, se abrirmos mão do ensino da verdade. Por isso, a leitura agora é Efésios, capítulo 4, verso 11 até o 16. Efésios, capítulo 4, verso 11 até o 16. E aí o texto diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Bendito seja Deus. Os pastores e mestres são indivíduos vocacionados por Deus, levantados por Deus para conduzir e instruir o rebanho de Deus. Mestres eficazes que ajudam cada crente a encontrar a sua própria maneira de beneficiar o restante da igreja. Estamos falando de situações especiais. Pastores e mestres, que vocação especial, preparando a igreja, preparando os discípulos para que todos sejam beneficiados através de sua vida, de seu ensino. Nós precisamos tornar a educação cristã fundamental e entendemos que a educação cristã é fundamental para que a igreja seja uma igreja madura. Para sermos maduros, temos que fundamentar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento, estudando a palavra de Deus e praticando-a, colocando em prática. Se nós não fizermos assim, não iremos cumprir a missão de Deus e nós estaremos fora do plano de Deus. Por isso é preciso dizer, é importante compreender que todo mestre é um pastor e todo pastor deve ser mestre. Alguns passos fundamentais: o aperfeiçoamento dos santos por meio da educação religiosa. Note, os pastores e mestres são responsáveis diretos para que esses cristãos possam desenvolver-se e alcançar crescimento em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. É a partir de Cristo, a cabeça, que o corpo cresce e desenvolve suas capacidades. Cristo é centro que dá direção, centro que dá motivação para estarmos e caminharmos juntos. A igreja é tudo o que ela faz naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Os membros do corpo só podem ser saudáveis e fortes quando cada um é obediente à direção que Cristo nos dá. Para que a igreja cresça,
para que a igreja se desenvolva na mesma direção, é necessário que todos sirvam de uma forma coordenada. Não é necessário ou tão necessário que vivamos apenas envolvidos em projetos de interesses pessoais, mas por causa de Cristo temos que trazer nossos projetos para um bem comum. Aleluia! Então é importante, meus irmãos, meus amigos, que possamos obedecer a tarefa principal da igreja. Ele concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia! Glorificado seja o nome daquele que era e que é, que sempre será nosso Senhor. Efésios 4:13 diz: para que todos cheguemos à unidade da fé, todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que todos chegamos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Sem o conhecimento do Filho de Deus, nunca chegaremos a isso. E como esse conhecimento nos é dado? Através da educação religiosa. A unidade da fé não existirá sem o conhecimento de Jesus Cristo. Nunca chegará a unidade da fé. Um ajuntamento corre muito sério risco de piorar em vez de melhorar. Por isso a igreja estava sendo orientada para que estivesse perfeitamente unida. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 17 a 19, Paulo ensina aos irmãos da igreja de Coríntio como solucionar as questões que estavam atravessando. E aí ele diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo fui informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que todos também aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Capacitar os santos para discernirem o falso e o verdadeiro é tarefa de uma educação religiosa, uma formação deste caráter cristão. Diz então que a verdade conduz, o erro induz. Paulo ensina ainda em Efésios 4:14, dizendo: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados em redor por outro vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. A verdade conduz, o erro induz. Uma comunidade sem educação religiosa, sem uma educação cristã, facilmente será induzida pela astúcia dos homens enganadores, porque os enganadores procurarão desenvolver um foco, do qual o seu alvo é desviar a igreja de Deus, para que essa igreja viva no erro e não na verdade. Estas palavras são muito estarrecedoras, mas estamos vivendo esse tempo muito real, muita realidade nessas palavras. Muitos têm focado em desviar a igreja, para que a igreja viva no erro e não na verdade. Hoje temos milhares de ensinadores, milhares de congregações, milhares de lugares que estão trabalhando sério, duro, de manhã, à tarde e à noite, editando livros e livros, inclusive Bíblias com seus nomes, para dizer: este é o ensino real e verdadeiro. Hoje o espírito do erro está
trabalhando muito, muito. Há uma operação do espírito de engano e ele está disseminado nas congregações locais e extralocais. Então, essa é a finalidade da educação cristã, é o serviço, é capacitar os santos para a missão de Deus no mundo. Então, meus irmãos, a educação religiosa desenvolvida em sua casa, a educação religiosa desenvolvida nas congregações, a educação religiosa desenvolvida em nossas escolas de líderes, nas células, nas reuniões de capacitação de conhecimento, para que possamos cumprir a missão de Deus. Não é apenas passar conceitos humanos, mas saber sobre a verdade, como fazer as coisas certas segundo o propósito de Deus. Valorize a educação cristã na sua casa, na sua vida, na sua família. Agradeça a Deus pelos mestres, se esses estão se conduzindo na verdade. Agradeça a Deus por eles. É necessário melhorar o caminho e se envolver e contribuir. As críticas são necessárias, mas desde que venham acompanhadas de ações participativas e transformadoras. Meu apelo nesse encerramento agora: ore por sua igreja, ore por sua comunidade, que venha o conhecimento da verdade, que pastores e mestres ensinem a verdade, que a educação religiosa cristã nunca deixe de existir na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Deus abençoe a família. Até o próximo encontro. Um grande abraço. Pastor Rivaldo, abençoando a sua vida com a verdade da palavra de Deus. Grande abraço.